A Bíblia vai dizer, queridos, em Atos, capítulo de número 12, vai nos contar a história de Pedro na prisão. E ali a Bíblia vai nos dizer que o rei Herodes se levanta contra a igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele mata Tiago a espada e ele manda prender a Pedro em uma prisão de segurança máxima. E ali na prisão estavam 16 soldados guardando Pedro. Pedro não era nenhum criminoso. Pedro não tinha feito nada errado. O crime, segundo eles, de Pedro, é porque estavam pregando a palavra de Deus, porque estavam ensinando coisas que eles não concordavam. E aí o plano de Herodes, que o diabo colocou no seu coração, era apresentar Pedro para os judeus, para que os judeus então julgassem Pedro e ele fosse então condenado, sentenciado à morte. Esse era o plano, e o plano estava em andamento. Pedro estava nessa prisão e no dia seguinte ele seria apresentado a todo o povo. Então estava tudo preparado, o cenário estava pronto, estava tudo sendo ali, organizado para apresentar Pedro. E Pedro ali na prisão guardado. Só que tinha um porém. A Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração a Pedro, a Deus. Quando existe, queridos, oração, Deus ele coloca uma vírgula na situação. Deus ele coloca uma vírgula no problema. Se tem algo que é poderoso, se tem algo que chama a atenção de Deus, traz Deus a se manifestar aqui na terra, é a oração, querido. A oração ela é poderosa. A Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro, orando: Senhor, livra Pedro, Senhor, tira Pedro dessa prisão, Senhor, traz livramento. E a Bíblia vai dizer que naquela noite, quando Pedro estava dormindo, o Senhor enviou um anjo. E esse anjo, ele aparece ali naquela prisão. Ele toca em Pedro, acorda, desperta Pedro. E esse anjo tira Pedro da prisão. Esse anjo, ele leva Pedro passar pela primeira guarda, pela segunda guarda, e a chegar até um portão de ferro. E de repente esse portão de ferro ele se abre sozinho. É um portão que dava para a cidade. Com esta palavra, querido, eu quero te dizer que logo isso vai acontecer comigo, logo isso vai acontecer com você. Não importa a situação que você está enfrentando, a situação que você está passando, não importa, fiel à palavra do Senhor, logo o Senhor, assim como ele buscou Pedro, o Senhor Jesus vai vir nos buscar. Ele vai vir nos buscar e não passaremos pela primeira e nem segunda guarda, mas passaremos pelo primeiro, pelo segundo céu e chegaremos até um portão que dá para a cidade. Assim como Pedro foi levado até esse portão onde dava para a cidade, seremos levados até os portões celestiais, seremos levados para a glória. Logo o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, logo o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Então não importa onde você está, talvez você está numa prisão por causa do evangelho, e aí ali na prisão o Senhor vai te buscar. Talvez alguém que você muito amava servia ao Senhor Jesus e hoje não está mais aqui, mas descanse o coração e fique tranquilo, querido, porque a Bíblia vai dizer que os que dormem em Cristo, os que já morreram em Cristo, eles serão ressuscitados primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, levados ao céu. A promessa ela é fiel e verdadeira. O Senhor Jesus vai vir nos buscar. O Senhor Jesus vai nos tirar desse mundo. O Senhor Jesus vai nos tirar desta terra, porque aqui não é nosso lugar, aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria, a nossa cidade é dos céus. É lá que é a nossa morada, é lá o nosso lugar, aonde estaremos para todos sempre com o Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração e acrescentar que nada para a marcha da igreja. O rei Herodes se levantou para perseguir. O rei Herodes tentou colocar a igreja numa prisão, tentou contra a vida de Pedro, mas ali na prisão
Deus enviou o seu anjo, porque nada para a obra do Senhor, nada para o projeto de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja vai avançar, independente se querendo o inferno, não, a igreja vai avançar, a igreja vai crescer, a igreja vai prevalecer, a igreja vai continuar marchando. Mas para que isso aconteça, a igreja não pode parar de buscar, a igreja não pode parar de orar. Eu quero dizer para você, querido, enquanto tiver oração na sua vida, enquanto você tiver uma vida de oração, Deus vai colocando vírgulas na sua história, Deus vai colocando vírgulas na sua vida, Deus vai mudando situações, circunstâncias, Deus vai mudando o cenário. Então não coloque o ponto final onde Deus não colocou o ponto final, porque Deus, ele coloca vírgula, Deus, ele muda a história, muda a situação. Na história de Pedro tinham colocado um ponto final. Nós vamos julgar, vamos sentenciar ele à morte, vamos expor ele diante dos judeus. O rei Herodes, ele estava usando a situação para glorificar o seu nome, para ganhar mais fama, para ganhar mais status sobre a vida de Pedro. Mas o que ele não imaginava, não sabia, que o dono da igreja é o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, ele está vivo, e aquele que está vivo, ele cuida dos seus, ele cuida da sua vida, querido, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família, ele está no controle de todas as coisas. E esse Jesus que está vivo, querido, e esse Jesus que está na minha e na sua vida, ele cuida de todos os detalhes da nossa vida, da nossa história. Então não perca a fé, não perca a esperança. Eu creio que a oração, ela é poderosa, e se você orar, independente da situação, talvez você está enfrentando uma situação difícil, talvez você está também, como Pedro, em uma prisão sentimental, emocional, mas a oração, ela é poderosa para quebrar as cadeias, quebrar as prisões, para quebrar tudo aquilo que não me colocou contra a sua vida. Somente louve e adore o Senhor, independente das circunstâncias. Faça como Paulo e Silas, que ali numa prisão, ali naquelas cadeias, naquela prisão, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oraram e cantaram louvores a Deus. E Deus, ele se manifestou com a sua glória, libertando Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer que todas as portas das prisões foram abertas, e ali veio um terremoto de Deus, dando a eles liberdade novamente para servir o Senhor Deus, para pregar o Evangelho, porque nada para a marcha da igreja, nada para a obra da igreja. Continua marchando, continua caminhando, continua lutando, continua fazendo a vontade de Deus, continua orando, porque Deus está colocando vírgulas na sua história, Deus está mudando as circunstâncias ao seu favor, e na hora certa, no momento certo, a trombeta vai tocar. E aqueles que foram fiéis, aqueles que permaneceram na presença do Senhor, as noivas, o povo que está se preparando, eles serão levados, tirados daqui, serão alcançados pelo Senhor, serão levados para a grande cidade, a cidade santa, e lá estará com o noivo, com o Senhor, o Rei da Glória, para todos sempre. Quer dizer para você, querido, vale a pena servir o Senhor Jesus, vale a pena ser fiel. Talvez você está afastado, talvez você não está mais na presença do Senhor, você que está ouvindo essa mensagem, talvez você desanimou por causa de alguma circunstância, por causa de alguma situação, mas dá tempo ainda de pegar a tua rede e voltar a fazer a vontade de Deus. Dá tempo ainda de se colocar novamente na presença do Senhor, de pedir perdão para o Senhor, pedir uma nova chance, uma nova oportunidade de estar servindo ao Rei dos Reis, porque isso é o maior prazer, o maior tesouro que existe, queridos, é servir o Senhor Jesus, porque logo a trombeta vai tocar e estaremos para todos sempre com o Senhor Jesus. Amém?